Hello, sejam bem-vindos a mais um CMcast. Estamos no nosso terceiro episódio e o tema de hoje, com certeza, Nutri, vai te inspirar muito. E para esse tema, eu tô com uma nutricionista que já está formada há 5 anos. Ela tem pós-graduação em nutrição clínica e esportiva, uma das proprietárias do Complexo Nutri, e ela vai contar pra gente, né, como sair da CLT para o seu próprio consultório, como que ela conseguiu quebrar esse padrão, sair da carteirinha assinada, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem e viver apenas a nutrição. Estou aqui com a Dágila. Aê! Oi, gente. Prazer estar aqui, prazer. Muito obrigada pelo convite, né, para falar desse tema que eu gosto muito, que inclusive a Cibele faz parte disso, né, e não poderia ser diferente, não poderia falar disso falando com você. Eba! E, gente, como eu dei spoilers, né? O tema de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dificuldade que a gente sabe que a gente encontra Sim. da nutrição, sobre viver só da nutrição, né? E quando eu conheci a Dágila, ela estava trabalhando ali de carteira assinada, foi fazendo uma mentoria, Sim. que foi a minha primeira mentoria, a mentoria da It On Time, Sim. que eu ensinava ali a parte de atendimento. Tava com tempo de formada naquela época. Naquela época, acho que mais ou menos uns 2 anos. 2 aninhos, 2 né? anos. Tava com 2 aninhos ali de formada. Sim. E aquela tentativa, né, de viver só na nutrição. E naquela época eu nem passava ainda pela minha cabeça sair da CLT. Não passava. Não era uma hipótese, não né? Não era uma possibilidade. Até eu entrar, né, na mentoria e a gente conversar e você dizer, não, você não pode ter plano B. Eu lembro como se fosse hoje, né? E aí, quando você falou aquilo pra mim, ampliou, assim, meu pensamento. Poxa vida, realmente eu tô procurando, eu tô investindo, eu tô fazendo, né, um curso diferente e tal. E não tô com plano de sair da CLT, de fato, né? Eu achava que dava pra conciliar, ou que era mais seguro, né, conciliar os dois. Perfeito. E esse medo é um dos medos de muitos nutricionistas, né? Essa dificuldade, será que eu vou ter paciente? Será que eu consigo viver só do consultório? Mas acho que o ponto mais importante foi isso que você falou. Aquela frase que eu falo, depois que você vê, é impossível você desver. Sim. Enquanto você não sabe que aquela possibilidade de viver aquela realidade é possível, você não consegue sonhar, você não consegue se movimentar para isso acontecer. Eu ouso dizer que a maioria das coisas que a gente ainda não tem, resultado financeiro Sim. mesmo, de bens materiais, é porque a gente não cogita a possibilidade de ter. Tem uma frase da Gilazinha que eu gosto muito. Se você pegar uma pessoa na rua e... Uma frase não, né? Um ditado. Se você encontrar uma pessoa na rua e você perguntar pra ela se ela tem vontade de ser milionária, se ela tem vontade de ter coisas de luxo, e ela falar que não, provavelmente ela não conhece um milionário assim como a gente se conhece. Ela não vive esse mundo ou não conhece ninguém que tem. Então aquilo é tão distante da realidade dela, aquilo não faz parte da ótica dela, que ela não tem esse desejo. Agora, quando você tem alguém que já vive algo que você deseja, e não tô falando que todo mundo tem que almejar ser milionário, mas tô falando de crescimento, né? De você ter aquela ambição de crescer profissionalmente. Quando você conhece alguém que vive essa realidade, tá nessa trajetória, isso parece ser mais real. Eu queria que tu contasse pra gente, assim, como foi o teu processo quando tu saiu da graduação? Foi lá, se formou, o que veio na tua cabeça, por que tu foi primeiro pra CLT? Conta pra gente. Sim. O meu processo acho que foi muito parecido com o da maioria das nutricionistas que se formam, né? A gente se forma achando que é só sentar no consultório e esperar o paciente cair do céu. Então, eu quebrei um pouco a cara, um pouco não, muito mesmo. Eu lembro que eu sempre tive certeza que eu queria a nutrição, né? Eu nunca tive dúvida com relação a isso. E eu sou uma pessoa muito indecisa. Mas, quando eu me deparei com aquela situação de, tipo assim, tô formada, cadê os pacientes? Cadê o dinheiro? Cadê aquele salário? Eu realmente fiquei muito insegura, fiquei com muito medo, né? Não pensei logo de cara em CLT. Eu realmente achava que ia dar certo, Tu tentou acreditava. primeiro atender, de início. Tentei atender Se de formou, início. aí tu fez o Exatamente. quê? Procurou um local? Quando eu me formei, eu procurei um local para atender próximo da minha casa, próximo dos locais ali que eu imaginava que dava certo. Então, encontrei uma clínica, fiz o meu primeiro atendimento, foi maravilhoso, perfeito, morrendo de medo por dentro, mas foi muito bom. Só que logo em seguida não apareceu paciente, eu não conseguia pagar minhas contas, e eu achava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ficar para sempre, como é que vai ser e tal. Até que, conversando com outras, né, amigas que também são nutricionistas, elas compartilharam da mesma experiência.
que também passavam por isso e tal. E aí, até que eu vi a possibilidade, que eu me vi em uma situação que, não, eu realmente acho que eu preciso procurar outra coisa. Nunca quis desistir da nutrição, mas eu não preciso procurar outra coisa pra conseguir me manter, que tá difícil. E aí, foi onde eu comecei realmente a trabalhar, né, na CLT. Não só de CLT. Antes mesmo de entrar na CLT, eu ainda conseguia fazer algumas coisas por fora, né? Tipo assim, ter um valor, conseguir algum valor mais por fora, sem ser na CLT e sem ser na Tu nutrição. sempre tentava outras coisas, Sempre outras fontes de renda. Tu tentava nunca outras. focou no início 100% no Não, consultório, né? no início nunca foquei 100%. E aí, quando eu vi realmente que não, eu preciso de alguma outra renda, porque tá difícil, não tô conseguindo pagar minhas contas, não é aquilo que eu sonhei, não é aquilo que eu imaginei. E aí eu entrei, né, comecei a trabalhar em uma loja, que inclusive é uma área que eu gosto e tal, suplementação, a parte esportiva, me identifiquei muito. E aí eu pensei, não, isso aqui vai ser temporário, né? Vou ficar aqui só um tempo, até eu realmente me estabilizar e tal, conseguir uma certa quantidade de pacientes. Mas não, foi bem assim, durou bastante tempo. Acho que passei ainda quase 3 anos na Passou loja. 3 anos lá na loja, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou assim que no início não teve tanto paciente, mas tu achava que tu fazia mesmo, ir atrás, ia acontecer? O que tu fazia para esses pacientes parecendo? A tua mentalidade lá daquela época? Pronto, a minha mentalidade era que era só postar a agenda aberta. Aquele velha famoso, história, né? Agenda velha aberta. história da agenda aberta. Então, Nossa, por que não tem paciente me por que que não perguntando? tem paciente? Gente, eu até olhando umas fotos antigas, né? Eu vi lá um bannerzinho, agenda aberta, nutrição esportiva, nanana. E eu não fazia nada além disso. Colocar a agenda aberta, dizer que tinha lá um local de atendimento e pronto. Então, tu acha que essa falta de estratégia Com certeza. e do nutricionista, ele sair da faculdade e não ter a menor noção Sim. dos pilares que um profissional precisa para se posicionar no mercado, né? Aquilo que eu Com sempre certeza. repito, né? De marketing, gestão, de ter um atendimento premium, é o que normalmente desbanca muitos nutricionistas no início da carreira. Com certeza, com certeza. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, né, que é totalmente diferente, eu tenho certeza que eu teria começado diferente. Claro que eu tenho muito orgulho da minha história, do que eu passei. Sim. Eu tenho certeza que eu tinha que ter passado por isso. Mas se eu tivesse começado diferente, eu falo até pra minha estagiária, né? Tem uma estagiária, eu falo, olha, você tem ouro. Ela vê teus conteúdos e tal, e diz, olha, você tem ouro, absorva isso, utilize isso assim, pegue como se isso fosse realmente o conteúdo da faculdade, como se tivesse uma prova no TCC, porque realmente faz diferença, né? E acho que uma das coisas que mais me inspira hoje ser mentora de nutricionistas é isso, né? A minha história com a Dadila é um pouco parecida, no sentido de você ter que se responsabilizar pelas suas contas, de você ter que arcar, né? Não tínhamos família que arcasse com todos os nossos custos, a gente queria crescer profissionalmente, né? E essa questão de ver que outros nutricionistas podem viver aquilo que a gente vive hoje, né? Que é pagar as nossas contas através da nossa profissão, né? Poxa, quantas nutricionistas passam 4, 5 anos estudando, aí quando se informa, encontra aquela dificuldade. Acho que tem essa quebra de expectativa, até uma ingenuidade também, né? A mentalidade que se forma ali dentro da faculdade e acaba não conseguindo honrar. E eu sempre falo que é possível, sabe? Eu vejo uma crescente demanda dentro do mercado por busca de nutricionista. Eu tava estudando ontem, aumentou nos últimos anos 75% a procura por suplementos proteicos, por nutrópicos, né? Nutracêuticos, todo voltado mesmo para a parte de saúde, da parte de suplementação nutricional. Então, assim, tem mercado. Com certeza. Nutrição dá tanto dinheiro que médico, blogueira, todo mundo quer ser nutricionista. Todo mundo quer falar de alimentação, então ganha dinheiro. Exatamente. Só que falta o quê? Nutricionistas tecnicamente excelentes, que estudam, que entendem do que acontece com o alimento. Para quem não sabe, o engenheiro alimentar, ele estuda o alimento quando ele é colhido, preparado, até embalado, e o nutricionista estuda o que acontece com o alimento a partir que ele entra na boca, né? Tudo que acontece com a alimentação, a gente estuda dentro do consultório. E a gente é o profissional mais bem preparado, o único permitido por lei, inclusive, para prescrever dieta, e a gente é desbancado simplesmente porque a gente não entende que ser um profissional completo requer o quê? Você entender esses pilares de gestão, de marketing, realmente ser um empresário, né? O Nutri, ele não é só um Nutri, fica bonitinho ali de jaleco, né? Ele é um empresário, porque o empresário tem que fazer o quê? Ele tem que empreender. Você tem que empreender a sua marca, empreender o seu estilo de atender, você tem que fazer o seu marketing, você tem que cuidar do seu financeiro.
Quando eu entendi que o Nutri é empresário, poxa, então eu tenho que agir como um. Sim. Depois que eu descubro isso, o meu comportamento, o empresário, se ele tiver uma blusa pra vender, se ele só postar que tem uma blusa, ele vai vender? Tipo, a gente com a agenda aberta? Não vai. Ele tem que ir atrás, ele contrata pessoas, ele investe em desenvolvimento, em crescimento de marca, né? Então, acho que essa mudança de mentalidade é o que a nutrição precisa mais vivenciar, né? Sim, Ter com essa certeza. mudança de ótica no cenário. E a nossa profissão é uma profissão muito louvável, né, pra Sim. falar a verdade, porque a gente transforma a vida das pessoas de fato através da alimentação. Então, era a única coisa que eu mais me apegava, assim, eu não entendia como assim. Eu posso realmente transformar a vida de uma pessoa, eu posso transformar a vida de um paciente através da alimentação. Eu realmente tenho esse poder, digamos assim, nas minhas mãos, né? E não tá chegando paciente, eu entendia, imaginava que como é que eu posso fazer para que as pessoas me vejam, para que as pessoas realmente entendam que precisam do meu serviço, de fato, né? Só que isso ficava na minha cabeça, né? Eu imaginava que eu precisava fazer alguma coisa, mas simplesmente eu não agia. E porque também eu não via ninguém também ao meu redor fazendo isso, falando sobre isso, né? Quando eu me formei nesse período de 2018, ainda não tinha esse boom, né, do Instagram, né, de blogueiras, de mentores, não tinha. Então a gente não via muito isso, né? Então por isso que é importante, você falou também um pouquinho sobre essa questão da mentalidade, do ambiente, né? E fez toda a diferença pra mim depois que eu entendi, que eu vi, poxa, existe um outro mundo por trás da nutrição e eu posso explorar. Saiu. E é isso. Mas você falou até da sua estagiária que ela tinha um presente nas mãos. Com certeza. Totalmente, né? Eu falo que eu me formei com uma vantagenzinha porque eu justamente tive um estágio clínica com uma amiga minha que eu amo muito. Beijos, Mica! E eu agradeço muito a ela porque eu era estagiária. No começo, ela tinha acabado de se formar, nem era remunerado. Eu realmente pagava pra estagiar por conta do transporte, né? Depois que ela foi me dando bolsa à medida que foi crescendo. E eu vi o passo a passo, eu via que dava certo, eu via ela abusando do marketing. Eu via toda a trajetória, então eu me formei já sabendo que era possível você ganhar bem. Que era possível, que valia a pena você desenvolver ali seu marketing, que valeria a pena você realmente investir na carreira como nutricionista. Como eu já tinha certeza que ia dar certo, eu já fui com sangue no olho e já fui executando que eu sabia que eu ia chegar lá, né? E não vi aquela desmotivação, ou em nenhum momento eu tive dúvida. Lógico que a gente se sente insegura, né? Fica triste no começo, mas que o fato de você visualizar, você ter esse ambiente, como você falou, faz muita diferença, totalmente diferente. E eu quero saber como foi que tu se sentiu após sair da faculdade, assim. Porque eu recebo muitos directs dos Nutris falando, assim, desse sentimento, dessa angústia. Isso foi real pra ti mesmo? Tu se formou angustiada, perdida? Ou tu já se formou cheia de esperança? Como foi no teu caso, assim? Qual foi o sentimento que tu trouxe, assim, da graduação pro mercado? Amiga, na realidade, realmente vem esse sentimento de, tipo assim, de medo, né? Daquela angústia, de você saber que você não tá se formando e tem ali um emprego fixo, um salário fixo, né? Então eu tinha muito medo. Tinha muitas dúvidas também, né? Eu sabia o que eu queria fazer, sempre quis a área clínica, né? Não tinha dúvida sobre isso, mas eu ficava na dúvida sobre, qual nicho, pra onde é que eu vou, qual é o tipo de paciente que eu realmente quero atender, qual é a área que, né, que realmente dá dinheiro e tal. A gente tem essas dúvidas, né? Eu tinha essa angústia no início, esse medo, essa insegurança, mas com o passar do tempo, aquilo foi, acho que acredito que Deus, né, foi acalmando meu coração também, com relação a que aquela profissão era o meu propósito, era o que eu tinha que fazer, né? Em nenhum momento eu pensei em desistir, apesar de ter plano B, C, D, mas em nenhum momento eu pensei em desistir da nutrição. Mas sim, é muito complicado, porque quando a gente sai muito perdida, né? Eu digo que agora acredito que nem tanto. Quem tá se formando aí nesse período agora, acredito que já dá pra ter uma boa noção, né? Porque tem muitos cursos e mentorias por fora que mostram essa realidade, mostra, né? realmente dá pra, se você for inteligente, de seguir as pessoas certas, de acompanhar as pessoas certas, também tem isso, né? Sim. E aí você consegue realmente visualizar isso, mas eu não tinha isso, né? A gente não tinha muito essa visão de crescimento com relação à nutrição. O nutricionista que ganhava mais era um nutricionista famoso, que você via assim bem distante e tal. Então eu acreditava que sim, eu queria aquela profissão pra mim e eu queria pagar minhas contas e tal, mas não acreditava, nem imaginava que podia tanto, por exemplo, que estaria onde eu tô hoje, né? E assim, outra perguntinha. Qual foi, assim, a tua sensação como nutricionista vivenciando a CLT?
assim, né? Quando tu tava lá, naquele momento, trabalhando naquela loja de suplemento, que como você falou, faz parte do nosso Sim, processo. E eu acredito muito, Dágila, que Deus permite a gente passar por certas coisas, porque Ele sabe que se Ele der o que a gente precisa, do jeito que a gente tá, a gente não exatamente. sustenta. É aquela passagem dos odres, né? Não tem, fala na palavra que não tem como você colocar vinho novo em odres velhos, né? Porque o odre, aquele potezinho que se coloca o vinho, ele racha. Uhum, Antigamente se guardava o vinho em odres, né? Então é necessário um odre novo para colocar o vinho novo, né? E aí o processo ele faz isso com a gente, ele muda a nossa mentalidade, sim, muda o nosso ambiente, ele muda a nossa estrutura para que a gente consiga receber esse novo de Deus, né? Então eu sim, sei que você é grata, mas qual era o sentimento quando você estava assim naquele lugar, vivendo sim. naquela rotina? Sim, realmente eu sou muito grata. Assim, agregou muito na minha vida. Não só pelo fato de ser dentro da área da nutrição também, né? Porque Aham. falava sobre suplementação e tal. E aí eu conheci muita coisa, o mundo da suplementação, né? Que às vezes a gente também não tem na faculdade. Não só isso, mas me preparou mesmo assim para a vida, né? De fato, conheci pessoas incríveis. Foi maravilhoso o tempo que eu passei lá. Mas eu não vou mentir que também eu tinha aquele sentimento de que será que aqui realmente é o meu lugar, né? Será que era para eu estar aqui ou será que para onde é que isso aqui vai me levar, né? Qual o máximo que eu vou chegar com isso Qual é aqui? o máximo que eu vou chegar, exatamente. E aí, até certo ponto, como eu te falei, né? Até fazer a mentoria e tal, eu ainda não tinha essa mentalidade de, tipo assim, tô fazendo a mentoria pra sair, vou Uhum. sair tal dia. Nunca tive isso. Na minha cabeça, realmente, aquilo ali, no fundo, não era pra mim, né? Não desmerecendo, claro, mas eu sabia onde eu queria chegar de Sim. fato. Todo mundo Uhum. sabe quando se forma. Mas chegava a me acomodar, né? De fato. Tá fazendo aquela mesma coisa ali todos os dias, tá recebendo aquele salário e tal. E você acaba se acomodando, querendo ou não, com Uhum. aquilo, se acostumando, né? Digamos assim. E a gente sempre procura nossa zona de conforto, né? Exatamente. E aí eu acredito que muita gente deve ter também a questão da insegurança com relação ao dinheiro mesmo, Aham, né? sim. Como é que eu vou sair de uma coisa que é fixo, eu recebo isso aqui todo mês, pra uma coisa que eu não sei como é Tu que fica vai naquela ser. dualidade. Aqui não é meu lugar. Passei 4 anos pra ver a Exatamente. nutrição e não tô vivendo. Mas também eu tenho medo de sair daqui porque eu não sei Exatamente. como é que vai ser o futuro. Exatamente. E o medo, ele acaba realmente paralisando a gente, né? De Sim. de todas as, Tu as foi só formas. deixando o Fui só tempo. deixando passar. E eu nunca deixei de atender, mesmo Aham. trabalhando lá, Sim. né? No Eu fundo, lembro que tu atendia até bem, assim, né? atendia bem. Não tinha, né, um faturamento tão alto Aham. e tal, mas até que eu atendia bem. Só que no fundo tinha aquele medo, né? Tipo assim, tinha semana que eu não atendia nenhum paciente. Às vezes Sim. passava 1, 2 semanas sem atender ninguém. Aí eu pensava, se eu não tivesse a Uhum. CLT, como é que ia ser? E aí, mas eu nunca deixei de atender. E o meu sentimento era justamente que eu me incomodava por estar lá, né? Fazia por onde, porque eu continuei atendendo, como eu disse, atendia na sua clínica, né? Por um Aham. período, atendia na academia. Sim. Fazia por onde mesmo, né? Só que o principal mesmo eu não fazia, que era trilhar um caminho pra, pelo menos, começar a tentar sair, né? Sim. Isso veio depois da mentoria, né? Ah, que linda. E com certeza tu falou assim, tinha semana que eu não tinha paciente. Sim, Mas se tu não tinha paciente, tu estava trabalhando na loja, como é que tu ia ter tempo para pensar, exatamente. para criar estratégia? A gente não sentia aquela pressão para poder sair Exatamente. do lugar e correr atrás de paciente. Porque se você não tem plano B, só foi uma coisa que eu bati muito na tecla, né? Sim, Você tem que sair do consultório. Quando eu conheci a Dália, eu vi essa mulher forte, guerreira, que dava conta de tudo. Não faz sentido você estar lá, né? Então, realmente, eu plantei a sementinha lá, foi. que ela merecia mais, né? E a questão de você ter o plano B, você se acomoda. Aí tu chegava em Exatamente. casa cansada, sobrecarregada. Como é que tu ia ter tempo, né, pra pensar em captar para paciente? Nem pensava em criar uma estratégia. Tem Sim. muita gente que tá nessa situação, Nájila. Hoje não ganha o que merece. Uhum. Aliás, vou até corrigir essa frase. Não ganha o que poderia ganhar. Porque o Sim. que ela tá ganhando é o esforço que ela teve. A gente merece o que a gente ganha, Sim. né? A gente só vive o que a gente tolera. Então, sabe que pode ganhar mais, Sim. porém, como tem outros afazeres, acaba não tendo tempo ou disposição ou foco para fazer outra coisa. Tu falou que antes não tinha um plano para sair da CLT, Sim. né? Ou seja, tu sabia que aquilo era temporário, sabia que Sim. era mudar, mas não fazia nada para isso. Não E às fazia vezes nada pra a isso. nutricionista está nessa situação. Poxa, eu sei que eu posso ganhar mais, estou aqui ganhando só R$ 1.000
e eu sei que eu posso ganhar mais, eu sei que posso ganhar mais. Tá, mas cadê o plano? Cadê a meta? Exatamente. Cadê a ferramenta? Aonde você está buscando se inspirar? A quem você está seguindo os passos que ganha mais que você, Exatamente. que já chegou no lugar que é para chegar, né? Então, acho que tem esse agravante e que você, graças a Deus, nosso caminho se cruzou, né? E Sim, lógico que depois você investiu em outros cursos e mentorias. E, sim, gente, é mérito todo dela, tá? Porque quantos nutricionistas a gente não sim, incentiva a largar? Foi você que acreditou nisso, foi você que correu atrás, né? Eu fui sim, só um porta-voz ali de Deus pro seu coração, que ele conhecia onde você poderia chegar. Mas tem muito nutricionista da Agilazinha que não tem isso que você teve, né? sim, Tá, eu posso mais. Deixa eu pensar quais são os próximos passos, deixa eu sim. começar aqui a trilhar outra possibilidade. O que tu diria pra essa Nutri que, tipo assim, sabe que aquele lugar na realidade dela tá lá na CLT, sabe que pode ver só do consultório, sabe que pode, que é possível, mas que ainda só quer e não tá fazendo nada, digamos assim, não tá fazendo algo concreto. É assim, eu acredito que tudo começa pela mentalidade, né, Sim, primeiramente. Então, a partir do momento que você acredita de fato que é possível, que você consegue, que você merece aquilo, você consegue sim chegar onde você quer. Só que tem que agir, né? Não adianta isso. pensar positivo e não ter ação. Então, o momento que realmente eu tive aquele estralo foi onde eu pensei assim, não, eu conheço pessoas, vejo pessoas que estão onde eu quero chegar, Sim. e por que que eu não estou, o que que eu tô fazendo? E aí tu falou aquela questão de, tinha semanas que eu não tinha paciente e tal, Uhum. mas eu não tinha nem tempo pra pensar, nem tempo, às vezes, muitas vezes nem paciência, porque Sim, querendo ou não, a CLT, a gente tem que ter uma certa responsabilidade com também com aquele certeza. trabalho, com aquele emprego. E demandava muita energia de mim, né? De fato, eu tinha muitas responsabilidades. Então, eu sem querer, acabava deixando de lado o meu sonho, que apesar de saber onde eu queria chegar, eu não colocava como prioridade, né? Isso é a verdade. Então, assim, eu sei que muita gente passa por isso, né? Tem esse medo, tem essa insegurança. A primeira coisa que eu indico fazer é ter um plano, né? Realmente Sim. criar uma estratégia. Seja um plano financeiro, tipo assim, eu quero deixar a CLT e Uhum. quero ter tanto, né? Pra quando eu sair, se eu ficar sem paciente, eu ter esse valor. Perfeito. Fazer isso, porque de fato precisa ter esse cuidado. Aham. Se também não Pensar sai assim do nada, Sai do né? nada, né? Tem que ter um pouco de cuidado, de Aham, fato, né? sim. Na verdade, pra tudo na vida, né? A gente Aham. precisa ter essa organização. Eu tive esse cuidado, né? Só que o que me faltava era a coragem, Aham. de fato. E eu entender que eu estando ali, eu não ia conseguir, né, dar o meu melhor no consultório, eu não ia conseguir ter mais tempo pra falar com os meus pacientes. E aí eu lembro que isso mexia bastante comigo também, né? O fato de, atendi um paciente e na semana seguinte ele ia tirar uma dúvida e tal. E eu tava lá Você respondeu trabalhando, não 8 horas conseguia. depois. Exatamente, não conseguia responder. E o post, isso aqui tá realmente incomodando e tal. Então, você buscar realmente estratégias que vão fazer com que você, não, eu tô aqui e eu sei que eu quero sair daqui. Então, entender que existe um caminho. Você, primeiro, né, como eu falei, acreditar que você consegue chegar lá. Existe um caminho, você começar a trilhar, nem que seja aos poucos, de pouquinho em Uhum. pouquinho, né? E, de fato, acreditar que dá certo sim. A nutrição, ela é uma profissão, como eu falei, uma profissão louvável, Sim. é uma profissão linda, a gente só precisa de fato acreditar, traçar o caminho correto, né? Perfeito. E assim, o que foi que aconteceu? Pronto, a Dágila tomou a decisão, plantei lá a Yes. sementinha, você foi maturando a ideia. Como foi esse romper, assim? O que foi que, tipo assim, qual foi o teu sentimento no dia que tu rompeu? Pronto, data tal, dia tal, vou pedir minha demissão, pedi a minha demissão. E agora, como foi esse processo? Tu montou a clínica antes de pedir demissão, ou então tu pediu demissão logo, depois que foi vindo? Me conta, assim, como foi esse processo. Porque muita gente acha que, assim, quando eu tiver 100 mil reais, eu vou largar, né? Vou estar com tudo pronto. Me conta, que eu acho que pra ti também foi um ato de coragem. Por mais que você se Muito. organizou, tu precisou ali confiar naquilo que você tava investindo, Com não foi? certeza. Eu falo assim que eu me organizei, mas claro que eu sabia que eu tinha que deixar aquele valor ali e que o que ia de fato me manter seria o que eu ia escolher, que era a nutrição, Sim. né? Uhum. Então, eu procrastinei muito tomar essa decisão. Pensei, repensei, quando é que vai ser
o melhor mês pra eu fazer isso, o Uhum. melhor período, sendo que não existe de fato, né? Não existe. E aí, eu lembro que eu fiz o Nutri Expert, né, o 2.0, se não me Aham, engano. sim. E aí, foi um romper também, assim, na minha vida, porque lá a gente trabalha várias coisas, não só a nutrição, né? Aham, Quem já sim. fez sabe disso. E aí, ali, eu enxerguei realmente o meu valor, né? Uhum. E aí, eu imaginei, não, já conversei com várias pessoas, todo mundo já me aconselhou, né? Isso é importante também, você ter pessoas ao seu lado que acreditam em você Sim, de com fato, né? certeza. Então, hoje eu tenho meu noivo que acreditou muito, Sim. acredita até hoje. Outros mentores, outras pessoas também. Uhum. E aí eu tomei a decisão de não, eu preciso fazer isso, não posso mais adiar. Pedi, claro, discernimento a Deus. E decidi que no ano seguinte, né, quando iniciasse o ano eu ia pedir demissão, sendo que antes mesmo eu já decidi conversar com o meu chefe, né? Eu lembro que quando eu fui conversar com ele, eu tremia tanto. E ele, mulher, ele mesmo disse, não É. precisa disso, calma, fica tranquila e tal. E eu tremia muito. Uhum. E eu falei pra ele, né, que eu não sabia, não sei, tô fazendo isso, né, realmente seguindo meu coração, segui meu coração. Aham. Mas, de fato, nem eu sei de onde eu tirei essa coragem. Mas, realmente, eu tomei essa decisão sem pensar. Tu falou a questão do consultório, né? Por Aham. exemplo, eu tomei essa decisão sem pensar no consultório. Não foi uma coisa planejada. Ah, eu vou sair, vou pedir demissão e vou abrir meu consultório. Não foi. Eu pensei em pedir demissão e continuar trabalhando, continuar atendendo meus pacientes, Aham. né? Ter mais tempo pra eles, ter mais tempo pra me dedicar. Fazia cursos, mentorias e eu via que eu Aham. não tinha nem tempo pra executar, né? Porque eu Sim. tava na CLT. E aí, eu pedi demissão em janeiro, mais ou menos, né, de 2022. Na verdade, em 2021. E aí, consegui sair em 2022. E as coisas foram acontecendo e tal. Foi dando certo. Eu descobri que, sim, é possível. Quando eu fiquei assim, meu Deus. Quando você dá Você... o passo, as coisas começam a fluir, né? Exatamente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. Agora eu tenho tempo pra conseguir executar tudo que eu, né, que eu planejava. E tenho tempo pros meus pacientes, tenho tempo pra produzir conteúdo, tenho tempo realmente pra Fazer a colocar. sua rotina, né? Exatamente, fazer a minha rotina. E foi dando certo, assim, naturalmente. Deus foi mandando paciente, foi mandando estratégias, né? E foi tudo dando certo, foi tudo fluindo. Perfeito. Até que, acredito que mais ou menos em maio, foi em maio, eu conversando, né, com uma amiga, e ela disse, Angela, tu pensa em abrir um consultório? Aí eu penso, mas uma coisa assim, bem distante. Agora Aham. não, né? A Sair gente, dessa. a gente nunca acha que é possível, Não, né? nunca acha que é possível. Agora não, sair agora da CLT e tal. Então, eu penso, mas talvez não agora. E aí ela disse: Eu tô pensando em fazer isso agora. Tu toparia? Eu não me dá um tempinho pra eu pensar. E aí pensei o valor, né? Que eu falei Aham. agora no começo da conversa, que eu Aham. disse que tava guardando pra Sim. sair, né? Nem mexi. Olha Glória a aí, Deus por meu isso, Deus, né? que bênção. Quando eu saí da CLT, eu nem precisei Nem mexer nesse precisou. valor. Então, tu tinha guardado um dinheiro Tinha quando saiu da guardado. SLT. Aí tu Isso. começou só a atender, mas nem precisou mexer nesse Nem valor. precisei. Gente, na verdade, eu recebi seguro e tudo, Aham, sim. FGTS. Nem mexi. Nem mexeu. Só com a nutrição eu consegui. Por isso que eu disse, foi Era só Deus, um né? medo à E toa era ali, só né? o medo, de fato, me Aham. paralisando. E aí eu disse assim, rapaz, é uma boa ideia. E a partir do momento que eu vi que era possível, né? Depois que eu saí da CLT, Sim. que eu enxerguei, que eu vi que era possível, Uhum. eu disse, o que é um consultório na frente, né? De uma Aham. decisão como essa que eu tomei também. E aí fui lá, acreditei que era possível. E essa conversa mais ou menos com a minha amiga foi em maio. E em agosto a gente inaugurou o consultório, né? Ai, linda, eu vi pra inauguração. Tá lindo. A gente fez um Lindíssimo, aninho agora lindíssimo, lá. viu? E aí foi dessa forma, não foi planejado, né? Eu não Aham. planejei, vou sair da CLT e tal dia, vou abrir meu consultório. Não, até porque eu achava que, mesmo saindo, eu disse assim, Deus, tô seguindo aqui, né, o meu Aham. coração, mas tô com medo do que vai acontecer. Eu ainda tinha medo. Sim. Então eu não planejava fazer nada, né, específico com Que querendo é aquele. um ato de fé, eu ficar sem a minha reserva, né? Exatamente, exatamente. E aí eu imaginei que, não, vou ficar aqui atendendo e tal. Aham. O consultório era realmente algo que eu sonhava, mas não estava como prioridade naquele momento. Sim. A minha prioridade era me manter, era dar certo, né? Aham. E deu, mas aí Deus fez mais do que eu imaginei, né? Como sempre. E me deu colocou, né, esse desejo no meu coração também de abrir o consultório, de me mostrar que era possível também.
E tá lá, a coisa mais linda. Ah, que coisa linda! Gente, é inspirador de verdade escutar a sua história, Dália. Gente, a história dela é a coisa mais linda, tá lindo mesmo, né? Deixa eu colocar umas fotinhas lá no Instagram, depois vão dar uma olhadinha. Mas, Dália, assim, parabéns pela sua coragem, né? Realmente é algo Sim, que inspira a gente a escutar, né? E o que mais me chamou a atenção foi isso, né? Porque você tinha medo de largar a CLT, sim, tinha a reserva, não precisou da reserva e usou essa reserva para outra coisa, né? sim, Que foi abrir o exatamente. seu próprio negócio, o seu próprio consultório. E me conta, hoje, eu sei que nós nutricionistas temos essa questão da oscilação Sim, da, da agenda mesmo, né? Tem mês que é melhor, tem mês que é um pouquinho sim, menos, mas a gente não sempre mantém uma média, não sempre tem uma média que fica ali, que não passa dali. É sim, como se fosse mais ou menos assim. Você começou sua carreira, você fica aí entre 2 e 3 mil, um exemplo, né? sim, Nos 3 primeiros meses. Depois você consegue chegar nos 5 mil reais. Aí você fica nos 5, 4 e pouco, 5, 4 e pouco, às vezes 6. Aí depois você rompe e faz seus primeiros 10k. Aí fez 10 mil, fica entre 10, 8, 7 e fica ali naquela média. Quando você vai subindo, você não vai despencar de 10 para 1. Porque não, você tem uma rotina de justamente. paciente, você tem a questão dos retornos, né, das consultas. Sim, Quem é aluno meu sabe que não, nenhum pode dar retorno, é nova consulta, é programa nutricional. Tem as estratégias de gerador sim, de caixa, né, que é a vida dos programas, dos pacotes, do diagnóstico. Então eu vejo que muito nutricionista ele tem medo porque ele não vivenciou o processo. sim, E a verdade é que não tem um Nutri que vai se formar seguro. Eu me sentia bem, porque eu tinha esse exemplo do estágio, sim, mas mesmo assim a gente se sente inseguro por não sim, saber. Mas é o próprio processo que vai amadurecendo. E quando a gente rompe uma marca, é difícil a gente despencar sim, de 20 para 5. Assim, você vai mantendo ali uma margem, um mês um pouquinho mais, um mês um pouquinho sim, menos, por conta da rotatividade mesmo e a consolidação da carreira, né? Quando o nutricionista ele vive o processo direitinho, existe algo que eu vou ensinar muito na formação no TriExpert, que é um assunto novo, que é a projeção de carreira, né? Como você tem uhum, que estar de 0 a 1 ano, de 2 a 3, ou sim, então as fases que você tá, né? Como é que pra você tá aqui, ganhando aqui, qual é o seu próximo passo? O que você tem que fazer para chegar nesse sim, próximo passo? Quais os critérios? Qual o momento de escalar? Qual o momento de aumentar a esteira de produtos? Quando a gente tem essa projeção de carreira, eu sei que eu atingi esse valor, eu tenho que investir nesse outro ponto para sim, destravar essa marca para que a gente consiga fazer. E sem falar que é a liberdade do consultório, né? sim. Dia de segunda-feira, por exemplo, eu não atendo. Eu Nem tiro para eu estudar, eu tiro para fazer outras também. coisas, eu fecho minha agenda naquela data. Então, assim, ser Nutri, eu falo assim, ó, é um dos poucos empregos que você consegue atender 2 pacientes por dia, se você quiser, cobra no valor de 250 e você ganha 10 mil reais. Sim, Qual a profissão de CLT? Quanto você tem que trabalhar para no Brasil você ganhar 10 mil reais, tá? Já me disse. verdade, E como muito. nutricionista, a gente consegue. Aí Sim, tem gente achando que nutrição não dá dinheiro. Você atender 2 pacientes por dia, cobrando 250 reais, 10 mil reais. Se você não quiser atender na segunda e no sábado, você não atende. Então, a liberdade que a nossa profissão dá é sim, muito maravilhosa, né? E sem falar do impacto, né? Você receber um paciente que não conseguia se sentir bem com ela mesma, que sim. tinha crise de ansiedade, que estava tomando remédio para várias coisas, voltar para você e dizer que a vida dela mudou por conta do Sim, seu trabalho, não dinheiro tem nenhum preço. paga isso, né? A gente realmente serviu, mudou a vida daquela pessoa. E quando eu entendo que quando eu invisto na minha carreira, quando eu invisto em marketing, é para minha mensagem alcançar Sim, verdadeiramente essas pessoas, parece que faz mais sentido, né? Assim, o nosso esforço, o nosso trabalho. Já teve essas histórias assim de paciente chegar no teu consultório e tu ver assim, meu Deus, você ficava emocionada com muito. o resultado delas? Muito, gente, muito. Por isso que eu sou apaixonada, né, pela nutrição, pela minha área. Eu realmente vejo de perto, né, o quão poderoso é, né, a alimentação. E não só a alimentação em si, o cuidado que a gente tem com o paciente, né, o acompanhamento que a gente realmente dá para ele, porque a gente não passa simplesmente, pelo menos não nós, né, não é simplesmente passar uma dieta, é realmente ter esse cuidado de acompanhar, de entender, de respeitar a história do paciente. E eu já tive muitos pacientes, né, que realmente estão comigo, inclusive, até hoje. Tem paciente que eu atendi desde assim que eu me formei, que continua comigo até hoje, Pelo cuidado, né, que você vai pelo ter, a cuidado, confiança. exatamente. E, Perfeito. E minha princesa, como foi assim que tu se sentiu? O que que as pessoas à tua volta, tu falou que teve gente que te apoiou, né? sim, Mas tu também escutou pessoas
falando coisas negativas sobre sair do emprego ou sobre de falar mal da nutrição, que não dá pra ganhar dinheiro, assim, no teu trabalho ou à tua volta? Tu chegou a escutar pessoas assim, te colocando medo, te puxando pra baixo quando tu pensou em tomar essas decisões, seja abrir a clínica ou largar a CLT? Então, quando eu tava trabalhando na CLT, quando eu tava na loja, eu nunca escutei nada assim em específico. Aham. Mas eu não precisei escutar, né? Eu via. Então, eu via outras pessoas, outros Sim. profissionais que, assim como eu, também formados, né? Não estavam na área. E eu também via que eu não queria aquilo pra mim, que não era aquele caminho que eu queria trilhar. Quando eu saí, quando eu tomei a decisão de sair, foi que eu escutei, né, que isso é loucura, é Aham. louca deixar uma CLT pra realmente trabalhar, Sim. receber só da nutrição. Quando eu saí, sim, eu escutei bastante, mas não foi algo que realmente me paralisou, Perfeito. porque eu já sabia, né, eu já tinha preparado a minha mente, já tinha cuidado realmente da minha mente, porque eu sabia que isso poderia acontecer, até pela nossa cultura, né? Eu acredito que as Uhum, pessoas sim. acreditam muito que a segurança está na CLT, a segurança está em ter uma carteira assinada. E aí eu escutei muito isso quando eu tava na loja, não, mas depois que eu saí, sim. Tem uma frase do Flávio Augusto que fala assim, ó, a estabilidade, ela não existe. E realmente, se você tá na CLT, a qualquer momento você pode ser demitido. Sim, A qualquer momento você não tem a certeza de nada. E não, só que a diferença é que na CLT você tem um teto. Já quando você empreende, principalmente quando você escolhe viver da nossa profissão, o céu é o sim. limite. Você consegue ele. O limite é justamente o quanto você está disposto a entregar de tempo para Uhum, impactar a vida das pessoas, sim. né? E assim, na tua visão, quais são assim os mais as dificuldades que mais travam os nutricionistas hoje? Se tu pudesse listar três, assim, o que tu vê pela tua experiência, com as pessoas que você conversa, quais são, o que mais trava esses nutricionistas? O que impede tantas pessoas que passaram anos lá na faculdade a realmente buscar viver só no consultório? Primeiro, eu acredito que uma das coisas que mais trava é a própria mentalidade da pessoa, né? De Sim. acreditar que não é possível, de achar que não é uma profissão que dá dinheiro, Aham. a insegurança, o medo. Segundo, o Segurança. perfeccionismo. Eita, que ela fala Isso assim. me pegou, viu? Aham. Gente, no começo, ai, tem que ser tudo perfeitinho, ai, que a dieta tem que ser perfeita, ai, tem que ser assim, ai, Aham. eu só tenho que postar se eu tiver assim, ai, meu Instagram tem que estar. Gente, isso me travou muito, 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 muito. Eu julgo dizer Então, que às vezes perfeccionista já tá em insegurança, né? Eu quero que seja exatamente. tudo perfeito pra não ter margem, ninguém falar de mim alguma coisa. Exatamente, é o perfeccionismo e também um pouquinho de, digamos assim, procrastinação, né? Porque quando você, ai, eu só vou fazer quando tiver perfeito. Aí é Então eu uma vou desculpa, uma procrastinar, desculpa, justificativa, né? exatamente, Pra eu não que executar. a gente dá pra não executar, né, de fato. E o terceiro é realmente não acreditar, não acredita, né? Aham. É como eu falo também, né? Eu sempre falo que eu amo a nutrição. Então, eu acredito na nutrição, né? Eu Sim. acredito realmente na profissão que eu escolhi. Então, se você também não acreditar que você pode sim transformar a vida de outras pessoas, você realmente não vai conseguir sair do lugar, né? E aí, juntando tudo, né? Esse perfeccionismo, realmente essa crença limitante que as pessoas Sim. têm, realmente paralisa mesmo. Foi o que me paralisou durante um período, né? Mas graças a Deus eu consegui sair disso. Perfeito. É tanto, gente, que nos nossos eventos, uma das coisas que a gente mais investe é justamente dar essa mudança de mentalidade, né? A gente faz sempre na formação Sim. NutriExpert conteúdo, conhecimento 100% aplicável e momentos de quebra de crença, de você olhar pra dentro de si, que realmente você constrói algo que você tá saindo da gente querendo, assim, conquistar o mundo. E eu tenho um super convite pra você agora no dia 30 de novembro. Estamos nos últimos ingressos, nos últimos dias. A gente vai ter a formação no NutriExpert 4.0. A Dágila participou, não foi? Da Sim. 2.0. Foi muito importante pro processo dela. E lá a gente vai falar sobre tudo isso que a gente citou aqui. A gente vai falar de atendimento, vai falar de marketing, a gente vai falar de gestão, e a gente vai falar de mindset, de mentalidade em 3 dias. Você vai ter 3 dias para estar imerso junto comigo, vários professores experts, nutris de sucesso como a Dágila que inspiram, que você se conecta, que faz você acreditar na nutrição, que faz você querer ir pro próximo nível. Isso é transformador. Se hoje você não tem um ambiente, nutris que te impulsionam, se hoje você não tem pessoas que você pode confiar, compartilhar suas dores da jornada, na formação NutriExpert você vai encontrar.
gente vai deixar aqui na descrição, tanto no YouTube como no podcast, o linkzinho pra você, assim, que tá assim, na reta final, adquirir seu ingresso. E a gente vai amar te conhecer e te receber lá. E Dádilazinha, pra gente encerrar, eu quero que tu deixe uma mensagem, né? Sim. Como eu falei, você é uma inspiração pra gente, né? Uma Nutri que realmente teve coragem. Imagino quantos tem no coração hoje, passam anos no CLT, vão trabalhar com outras coisas que não gostam e não conseguem realmente dar esse passo, assim, para viver a nutrição, ou Sim. muito menos ter sua clínica. O que você diria para essa nutricionista que tá pensando em desistir, que vive de outra coisa, que tem plano B? Qual é a sua mensagem para ela? Gente, eu escutei um podcast, não lembro de quem foi, mas que ele falava justamente sobre medo, né? Que foi uma das coisas que mais me paralisou durante muito tempo. E falava que os grandes sonhos, os sonhos mais, né, que as pessoas mais imaginavam, eles eram paralisados justamente pelo medo, né? Pelo medo que as pessoas têm de arriscar, pelo medo do novo, pelo medo de muitas vezes entrar em uma situação que não vai saber como vai sair daquilo. E uma coisa que eu tenho pra dizer é: não tenham medo, arrisquem, tentem, né? E, assim, nada do que eu sou hoje, claro que eu devo tudo a Deus, não é sobre mim, é sobre Deus. Não conseguiria nada disso sem Ele. Mas ele me deu, ele colocou realmente no meu coração, né? A força de vontade, de correr atrás, de fazer. Só que nada disso faria sentido se eu não tivesse coragem, né? Se eu não tivesse deixado esse medo de lado e realmente olhar pra frente, olhar pra onde eu queria chegar. E eu fico imaginando, muitas vezes a gente passa por desafio até hoje dentro da nossa profissão, né? Eu passo, sim. Nem tudo é um mar de rosas, mas eu fico olhando tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, né? E eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse tido medo, se eu tivesse deixado... lá até hoje. Se eu tivesse lá até hoje, né? Eu fico pensando, imaginando que... E realmente a palavra é essa, não deixem o medo paralisar vocês. Arrisquem, tentem, usem estratégias, procurem realmente se especializar, né? Procurem pessoas que impulsionem vocês, mas o que vai fazer a maior diferença é justamente você acreditar do fundo do seu coração que é possível e arriscar, né? Não ter medo. Que linda! Palmas para ela, gente! Então, o que aprendemos hoje com a Dádilah é que o seu maior sonho está por trás do seu medo. O que ela fez foi romper com o medo dela e hoje ela vive o sonho. Imagina o tanto de coisa que a Dádilah deixaria de viver se ela não tivesse tido essa coragem. Então, Dádilah, muito obrigada. E a gente tem um presente pra você, equipe. Mentira! Temos um presente, tá? Surpresa. O que temos aqui é uma linha da nossa linha Nutri Gold, que só as Nutris que se destacam na nossa escola. E ela vai ganhar, gente, um pra vocês se inspirarem. Esse kitzinho, inclusive, vai estar na formação Nutrex à venda, tá? E hoje a Dádilah tá aqui e vai ganhar um dela. Mostra pra eles, Dádilah, que tu ganhou. Vamos ver aqui, abrir juntos. Ela, que é uma perfeita Nutri-Gold, vai estar com a gente no evento exclusivo, que é só pra quem é da nossa escola, né? Pode desmanchar tudo. Gente, acredita aqui, porque eu ainda não tenho o meu, pode providenciar o meu, viu? Gente, eu amo esse kit, porque ele é muito, muito lindo. Todo glow, pra ela lembrar que ela é um Nutri-Gold, que ela é uma Nutri-Ouro. Vem pra ela todos os dias ela tomar cafezinho da manhã. Exatamente, pra todo mundo ver que ela é essa Nutri que brilha, essa Nutri que vale ouro. Amiga, obrigada, que Deus abençoe, tá? E esse foi mais um CMCast. Vejo você na próxima semana, melhor, no seu próximo nível.